Salve, salve, povo do bem, Prof. Carol na sua tela. E hoje, em mais um programa Carol Transforma Você, teremos muito assunto bacana, muito conteúdo para você que está em casa tirar o máximo proveito para a sua saúde. Vamos ter a primeira parte da entrevista com a nutricionista esportiva Vanisa Flores. Olha que vai ser muito bacana. Vamos ter ainda os exercícios com a Prof. Carol e o Tira Dúvidas, né? A galera quer saber e eu vou estar respondendo para vocês. Bom, não necessariamente a pessoa precisa estar indo na nutricionista e indo na academia, né? Agora, se ela quer resultado, o ideal é ter a correlação dos dois, né? Porque se a pessoa quer resultado e aí se mata de treinar na academia e em casa aí chega morto de fome, come tudo errado durante o dia, ela não vai ter resultado e vai acabar se desanimando. E aí chega aquela desculpa clássica, né? Eu estava indo na academia, mas eu não tive resultado. Na verdade, não teve, né, uma união da nutrição com a atividade física, né, para que obtivesse esse resultado. Pré-treino e pós-treino, assim, a primeira coisa quando o aluno me procura, que eu indico é assim, ó, vamos criar o hábito do exercício físico e vamos criar o hábito de comer saudável, né? Às vezes a pessoa chega aqui e come uma vez por dia, não tem bons hábitos, então não adianta a gente pular etapas, né? Colocar pré-treino, pós-treino, 500 coisas na alimentação, na rotina dele, né? Na rotina fitness dele, não adianta, porque ele não sabe fazer o básico ainda, né? Que é ter o hábito do treino e o hábito de comer saudável. Então, a primeira parte a gente precisa se preocupar com isso. Agora, se a pessoa já é uma pessoa que treina já num nível médio para avançado, já treina mais tempo e tal, aí acaba sendo necessário, né, a suplementação. Mas a indicação sempre aí é a procura de nutricionista. Bom, se tu já está treinando há 2 meses e tu já fez uma adequação da alimentação, já acha que está comendo legal e a tua intensidade de treino ela é relativamente média a alta, aí pode ser que seja necessário uma suplementação, mas aí a indicação é procurar nutricionista, fazer um trabalho correto, porque daqui a um pouco tu começa a tomar whey, ao invés de fazer um benefício para ti, tu começa a ganhar gordura, né? Enfim, o resultado pode não ser o esperado, né? Então, nessa questão, né, de quando começar a utilização de suplementação, é quando a pessoa já está num processo de treino, já tem o hábito, já está regular na academia, né? Já conseguiu corrigir alguns hábitos que não eram tão adequados dentro da alimentação e aí tem a indicação, sim, para suplementar. Gente, pelo menos com 1 hora de antecedência, né? Para dar tempo de fazer a digestão, tudo direitinho. Tem pessoas, eu por exemplo, se eu comer, tem pessoas que conseguem comer com meia hora e depois ir treinar. Eu já não consigo, preciso que seja feita dentro de 1 hora, porque dá tempo do processo de digestão e aí tu vai ali fazer força e tal, tu não atrapalha isso aí. Agora, o que não dá para fazer é tu ir sem comer para academia. Então, se não deu tempo de fazer uma refeição, um lanche, alguma coisa dentro de 1 hora, aí o indicado, né, algum pré-treino, alguma coisa que vá te dar o suporte energético necessário para aquele horário de treino que tu vai fazer. Nunca vá treinar sem se alimentar antes, porque isso pode te dar uma hipoglicemia, vai te dar perda de rendimento, né? Várias coisas podem acontecer. Para quem não está fazendo a parte de suplementação e tal, e vai comer antes, né, e tá treinando, tá se cuidando, né, pode comer um sanduíche, pode comer uma banana, que é uma fruta mais energética. Não adianta às vezes comer uma maçã, por exemplo, que tem um índice glicêmico muito alto,
que vai acabar fazendo o efeito contrário. Ela te dá uma energia curta e logo tu já vai estar com fome e logo tu já vai acabar sentindo alguns efeitos de hipoglicemia porque está faltando energia. Então, procurar sempre ingerir um percentual de carboidrato ou... eu particularmente, mas isso o ideal é ir na nutricionista para ver a individualidade de cada um. Eu particularmente não gosto de tomar nada que tenha leite, iogurte, essas coisas, porque o leite fermenta muito e o estômago acaba não reagindo muito bem a isso durante o exercício. Né? Então, o legal é assim, comer um sanduíche antes, ou pode ser um pastel integral, alguma coisa que vai te dar um suporte energético bacana. E frutas, né, quando eu costumo comer fruta 1 hora antes, eu procuro sempre comer uma banana, alguma coisa mais energética. O pós-treino, a alimentação que tu vai fazer depois do treino, se tu tá suplementando, né, tu vai acabar utilizando um whey protein, né? E aí depois a tua janta vai ser a base de proteínas e salada e tal. Agora, se tu não consegue comer logo após, né, o término do treino, tu vai optar por proteínas e saladas quando tu for fazer a tua janta. Lembrando, gente, que com tudo isso, a gente não pode esquecer de tomar água, né? A água, ela lubrifica as nossas articulações, ela melhora o processo de digestão, ela nos hidrata, ela mantém o nosso corpo equilibrado. Então, mesmo que a pessoa diz, eu não tenho o hábito de tomar água, precisa criar este hábito, né? Porque a água, ela é vida, né? Ela que vai fazer toda a limpeza do teu organismo. Eu já começo a minha manhã já tomando um copo de água, eu não faço nada, eu me levanto, né, escovo os dentes e eu já vou lá tomar um copão de água, que é para acordar o meu organismo. Então, fica a dica aí para quem quiser. Eu tomo água morna, né, tomo um copo de água morna. E aí, durante o dia, eu vou tomando também, porque sem água o nosso corpo não funciona. E, gente, não vale água saborizada, não vale não vale suco, né? Precisa ser água, né? Tu pode tomar outras coisas. Água saborizada é refrigerante, então refrigerante a gente a não ser que tu faça uma água saborizada em casa, né? Então aí já tem outra conotação, pode tomar também, tá valendo. Agora a saborizada artificial, ela acaba se tornando refrigerante, então também não é legal. Mas assim, procurar ingerir 2 litros, 2,5 litros, mais ou menos, de água por dia. A Nutrivaniza até explica melhor na entrevista, né, o percentual de água para cada pessoa, e eu acho que é bem interessante que a gente comece a se habituar, né? Principalmente nessas épocas que a gente está agora de inverno e tal, que o corpo resseca mais, precisa de mais água, né? Então, manter sempre uma garrafinha de água, leva para academia, leva para o teu trabalho, leva para onde tu estiver, né? Que vai ser a saúde agradece. Bom, no primeiro programa a gente fez alongamento. No segundo programa nós fizemos o aquecimento. Agora a gente vai dar aquele pontapé inicial na parte dos exercícios mesmo. E nada melhor do que começar com um agachamento. Agachamento para fazer em casa é muito bom, porque a gente pode usar o sofá, usar a mesa da cozinha, usar aquela cadeira preferida e que com certeza vai dar certo. Gente, o que é importante no agachamento ou no sentar e levantar? O que a gente quer com esse movimento? A força da perna, né? Então, se eu me embalar na cadeira para fazer a subida, eu tô tirando toda a força da perna, eu tô dando ajuda para a perna, e não é isso que eu quero. Então, como é que nós vamos fazer? Primeiro, tá lembrado que primeiro de tudo precisa engolir o umbigo? Então, ó, contrair o meu abdômen. A minha perna, ela tá na largura do quadril, né? Meus pés estão paralelos, não estão assim, não estão assim, ó, bem retinho. E aí, pra mim fazer a subida, ó, subi, sentei. Notem que eu não me atiro em cima da minha cadeirinha, ó, assim, eu não faço isso aqui pra me embalar. Aí é fácil, tira a força da perna. Eu sento
e subo. E toda essa força é dos membros inferiores. E aí tu vai fazer inúmeras vezes, tu pode fazer olhando TV, pode fazer em qualquer momento. Pode pegar a cadeira com várias alturas, né? Se tu é um iniciante, tu não vai pegar tão baixinha a cadeira. Agora, se tu já tá no meio do caminho, né? Se tu é um aluno intermediário, tu pode baixar um pouquinho mais. Agora, se tu é um nível avançado, bora pegar mal e mal um degrauzinho, né, gente? Pra trabalhar bastante. O segundo exercício, gente, ele ainda envolve o agachamento. Para quem não sabe, o agachamento é um dos melhores exercícios para fortalecimento de joelho. Todo mundo em algum momento da vida já sentiu dor no joelho ou conhece alguém que tem um problema de joelho. Claro, dentro, né, daquilo que a pessoa consegue fazer, o agachamento ele é um excelente exercício para reforço de joelho, para colocar a pessoa para jogo. Como é que a gente vai fazer agora? O primeiro a gente fez com o auxílio da cadeira. Agora a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, só que sem a cadeira. E aí a força começa a aumentar na perna. Como que vai ser? Afastei a minha perna. Agora, ó, o meu quadril tá aqui, eu tô afastando um pouquinho mais acima do meu quadril. Os pés neste agachamento ele vai continuar paralelo, tá? O meu abdômen vai continuar contraído, engolir o umbigo. E aí, gente, ó, eu vou me agachar e vou subir. E eu não vou fazer isso rápido, eu vou fazer lento, para poder fazer o máximo possível da postura correta. O braço, gente, ele é um pouco relativo. Eu gosto de usar ele aqui na frente, ó. Ele mantém a minha postura da coluna retinha, né, correta, e aí quando eu subo, eu baixo ele. Tem gente que gosta de usar ele na frente, também é um jeito de manter a coluna reta. E quando sobe, baixa. Outra coisa importante, joelho. O joelho, quando a gente passa pro aluno a primeira vez, ele nunca fez agachamento, não tem noção de postura, né? Como é que eu digo pra ele? Fulano, vamos fazer o agachamento. Primeira vez que ele vai fazer, é certo, gente, que ele vai fazer aqui, ó. Baixar o joelho pra frente. Ou então, ó, dobrar o pé e tirar o calcanhar do chão. Não. Postura correta de agachamento. Primeiro, que o calcanhar não vai sair do chão nunca. Segundo, o meu quadril vai pra trás, ó. E o meu joelho vai tentar manter o alinhamento com a ponta do pé. E aí eu subo de novo. Não pode jogar o corpo para frente. Sabido disso, vamos ao nosso exercício. Os nossos exercícios de agachamento hoje, nós vamos usar o afundo, vamos realizar o afundo, que ele é basicamente um agachamento unilateral, onde a gente trabalha a força da perna que vai ficar na frente, mas assim, não tem mistério, mas tem que ter postura, então presta atenção. Primeiro, regrinha básica, que essa tu já deve ter decorado, porque eu já falei bastante. Engole o umbigo, contrai o abdômen. Coluna, não pode estar, ó, tem que estar retinha, alinhada. Como que a gente vai fazer? Jogar a perna atrás, fazer o afundo, volta. Muito importante, gente, nesse exercício. Tem pessoas que fazem assim, ó, ou jogam, escondem a perna atrás da outra, né?
ou então afasta demais. De ambos os jeitos, gente, tá incorreto, tá? A postura ela não premia um bom posicionamento de articular. O que a gente precisa fazer? Imaginar que tá caminhando. É a caminhada. Então, ó, tá na mesma largura do meu quadril. Lá atrás, o meu pé está na ponta. Eu não deixo o meu pé aqui, ó. E aí tento dobrar. Eu posso até fazer uma lesão de tornozelo. Então, ó, ponta do pé e volta. A gente vai fazer em casa. Vamos fazer 10 repetições de um lado, 10 repetições de outro. E aí depois, se tu achar que consegue manter o equilíbrio, que pegou o jeito, a coluna, tudo, pode fazer a alternância do agachamento. Vamos junto? Partiu? Bom, então hoje aprendemos a realizar alguns agachamentos. Primeiro, fazer na cadeira que eu tenho em casa, né? Pode ser mais baixinha, mais intermediária ou mais alta, né? Segundo, fazer o agachamento sem ter o apoio da cadeira, aprender a postura correta. E o terceiro, agachamento unilateral, onde a gente vai estar realizando o mesmo tipo de trabalho, porém forçando um pouco mais uma perna do que a outra e trabalhando o equilíbrio também. Então, segue, Carol transforma você! Gente, então, voltando ao nosso programa Carol Transforma Você, hoje a minha convidada é a nutricionista Vanisa Flores e eu quero dizer para vocês que a Vanisa vai estar, ela é a minha consultora, na verdade, vai estar comigo no programa sempre, né? E hoje a gente vai estar falando sobre imunidade, né? Vamos estar falando sobre essa época que estamos vivendo agora, né? A importância dos cuidados na alimentação. Mas antes de tudo isso, eu queria agradecer muito a presença da Vanisa, assim, mesmo à distância, estamos sempre juntas. E queria que tu te apresentasse para a galera. Então, tá, pessoal, quem ainda não me conhece, né, eu sou a nutricionista Vanisa, eu já sou formada há um bom tempo, né, faz 17 anos, eu até fico com vergonha, Carol, de dizer isso, 17 anos formada já em Santa Maria, mas faz 10 anos que eu atuo aqui no Vale dos Sinos, né. Então, eu trabalho em Campo Bom, em Sapiranga, em Novo Hamburgo. A minha especialidade é em nutrição esportiva. A primeira que eu fiz foi em doenças crônicas. Também tenho especialidade em diabetes, hipertensão, né? Mas atualmente eu finalizei a nutrição esportiva. Também fiz coach, né, na área de nutrição específica para nutricionista e programação neurolinguística. Então, essa área de comportamento também gosto bastante. Então, assim, né, tipo, a galera tem que te procurar, né? Todas as técnicas estão lá. Por isso que tu tá comigo. Tamo junto, né? Tamo junto. Vanisa, mas assim, né, vamos então entrar no nosso tema, que é falar sobre alimentação saudável, imunidade. O que é importante hoje, em tempos de pandemia, a gente estar atento com relação à alimentação e à nossa saúde? Essa época, eu costumo dizer assim, ela está bem desafiadora, né? E neste período agora é que vai aparecer realmente quem vai estar preparado quando isso tudo acabar e quem vai estar enfraquecido, né? Então o pessoal tem que aproveitar essa quarentena para se cuidar,
não deixar para ficar em casa comendo besteiras e porcarias, né? Então, pensando em imunidade, principalmente, essa pergunta tem aparecido bastante, tu também já me trouxe ela, né, Carol, de alunos né, de pessoas próximas, perguntando o que fazer. Então, a nossa obrigação, qual é? Se manter com alimentos saudáveis, se manter com frutas, com saladas. Então, né, Carol, volta a querer, a gente fica dizendo, acaba tendo que fazer o beabá, fazer o que tem que ser feito, né? Não ficar querendo inventar muita moda também agora, nesse momento. Então, pensar em frutas cítricas por causa da imunidade, lembrar da vitamina C, que é importantíssima, né? E as pessoas querem muitas vezes suplementar a vitamina C, sendo que a gente é riquíssimo, né? Em morangos, em limão, em laranja, né? Bergamota. Então, é essas coisas que a gente tem que reforçar, e esses cuidados que a gente tem que reforçar, que é o fazer a nossa parte. Exatamente. E então a gente acaba voltando sempre naquela questão que é a comida de verdade, né? Nós somos, por um período, mudando o nosso comportamento, saímos de o brasileiro, principalmente, ele tem uma alimentação que é muito rica, mas em função de influências, né, acabou industrializando a sua alimentação, botando ela dentro do pacotinho. É o famoso, né, Carol, descascar mais e desembalar menos, né? Exatamente. E, se possível, comer com casca ainda, né? Mas tentar usar o alimento mais in natura possível. Porque a gente fala que o alimento, quanto mais tempo ele dura na prateleira, pior ele é para a nossa saúde, porque mais conservante ele tem, né? A indústria, quando faz um alimento, ele não tem noção em quanto tempo vai chegar na tua mesa, na mesa do consumidor. Então, eles têm que colocar uma carrada de conservantes para poder se manter. Daí, imagina como é que fica a nossa saúde nessa confusão toda, né? Sim. E, Vanisa, teria alguma, assim, para tu fazer, assim, rapidinho, assim, que isso a gente nem combinou, né? Mas teria, assim, uma listinha de alimentos essenciais para a imunidade, fora esses que tu já falou, dos cítricos e tal, mas, tipo, alguma verdura, alguma coisa? Sempre a gente tem que pensar nos vegetais verdes escuros também, eles são importantíssimos para a saúde. Tem muita gente que não come salada e agora no frio acabam reclamando também de comer salada, né? Mas lembrar então de fazer preparações, por exemplo, o espinafre. Se bater um espinafre rapidinho com ovo, ele fica quentinho, né? Daí pode consumir, né? E tem couve também, é outro alimento que as pessoas podem consumir mais agora no inverno. Ou então, eu até falo assim, tem muita gente que come alface com feijão. Parece estranho, né? Mas fica gostoso. Tu já experimentou? Fica a dica. Fica a dica, guria, porque fica quentinho. No inverno as pessoas tendem a rejeitar os alimentos mais frios, né? Então, lembrando dos verdes escuros. E eu não posso deixar de falar, Carol, assim, que isso me pedem bastante, a questão do shot da imunidade, né? Que tem usado muito isso logo em jejum. Então, assim, ó, isoladamente, ele não vai fazer milagre nenhum, tá, gente? A gente gosta de deixar isso bem claro. Mas sim, acredita-se que ele vai reforçar o nosso sistema imunológico, porque o própolis, ele facilita, ele faz com que o nosso organismo melhore o sistema de defesa. Então, assim, uma receitinha super rápida que pode fazer de manhã em jejum, a vitamina C do limão. Então, espremer um limão em um copo de água, meio copo d'água para começar. Depende muito de cada pessoa. A gente fala, tem que sempre consultar a nutricionista para poder avaliar, né, a quantidade de cada um. Mas entre 10 e 15 gotas de própolis, né, para pessoa, e uma pitadinha de cúrcuma. Para mim, esse aí é o melhor shot da imunidade, né, que pode ser consumido todos os dias. De manhã, isso aí já ajuda muito para o reforço imunológico, né? E não esquecer da vitamina D, né? Ultimamente eu tenho recebido muitos pacientes com deficiência de vitamina. O gaúcho, por si só, ele acaba não curtindo tanto o sol, e esse ano, em função desse isolamento social antecipado, né, mas eu não vou entrar nessa polêmica, né, acabou que fez com que o gaúcho, que já tem tanto problema com a vitamina D, aumentasse mais ainda esse índice, né. E o famoso lagartear, né? Aproveitar agora a época. Eu sou super fã de bergamota, né? Eu acho uma fruta maravilhosa. Sinceramente, para mim, a melhor época do inverno é só a bergamota, né? Porque de frio eu não curto muito, não. Mas a bergamota eu gosto.
E a questão de ficar no sol, né, com a bergamota, então, vai, aquela história de ficar antes das 10 horas da manhã, depois das 4 horas da tarde. Eu sei que tem muita gente que recomenda pegar o sol do meio-dia. Eu, Vanisa, não recomendo. A minha orientação para os pacientes é sempre que peguem nos horários permitidos, né? A gente fala, a gente não pode cuidar de uma coisa e descuidar da outra, né? Tudo a gente fala, o nosso corpo é todo sincronizado, né? Uma coisa depende da outra. Então, eu acho super válido pegar sol, sim. Levar as crianças para o sol também, né? A gente fala aproveitar esse momento que a gente está mais por casa com os filhos e ficar um pouquinho no sol com eles, né? Para fortalecer essa questão, então, da vitamina D, né? Para reforçar a importância dela e também, né? Reforçar vínculos, né? Então, a gente já começa a juntar uma coisa na outra, né? Eu posso falar por experiência própria, assim, né? Eu sei que a minha vai adora essa época, tá adorando essas férias dela, né? Porque a gente tá ficar mais tempo juntas, né? Então, Vanessa, de um modo geral, os teus pacientes, a galera que tu tá, assim, com mais contato e tal, mesmo nessa época de quarentena, que estão com mais tempo, tem preguiça de cozinhar ou não? Sim, tem muita preguiça. Esse seria o maior dos problemas. Sim, é um desafio, eu gosto, né? Eu gosto de usar essa palavra do desafiador, né? E ter essa questão do cozinhar, mas também, né, gente, por favor, a gente tem muitas marmitas fit aí que a gente pode indicar que tá salvando o pessoal. E quem é mais preguiçoso, a recomendação também qual que é? Faz no final de semana, né? Ou durante a semana, mas faz para a semana e congela, né? Ai, Nutri, o congelado perde propriedades. Gente, claro que perde, né? Mas ainda assim é melhor tu congelar e fazer do que tu ficar comendo qualquer coisa ou acabar comendo lanche, né? Sim. Tu é das minhas, né, Carol? A gente é dessas de comer marmita, né? Porque não tem tempo, né? Quando vai pra cozinha ela aquele meia fome. Então a gente tem, bom, né? Tantas marmitas deliciosas, né? Que a gente pode consumir. Ou insisto, faça sua marmita em casa. A coisa mais boa que tem também é o nosso temperinho, né? Sim. Então, assim, acho que o problema então também seria além da preguiça, né? A falta de planejamento também, né? Que aí deixa para fazer tudo em cima da hora e eu vou fazer o meia-culpa, né? Porque eu tenho fases que eu vou muito bem, obrigada, e tem outras, como agora, vou muito mal, obrigada. Sem nada, e a gente acaba realmente se enrolando, né? Se tu der uma piscada, sair do foco, a coisa não flui. E eu senti muito a questão dessa quarentena agora, porque, né, as academias estavam fechadas, eu tenho outros trabalhos que tudo ficou muito parado, e eu tinha uma quantidade de exercícios que eu fazia, até pelo próprio trabalho, né, um gasto calórico, e a vontade de comer continuou para a quantidade de exercício que eu estava fazendo, mas não estou ainda, né, no ritmo. E, Vanisa, vamos falar assim, tipo, a real, assim, ó, tem os clientes que tu tá atendendo agora, muitos ganharam peso nessa quarentena? Sim, sinceramente, eu estava fazendo um balanço essa semana até que passou, a média de ganho de peso foi 2 quilos, né? Então é bastante, né? Se tu for analisar. Porque para ganhar 1 quilo, a gente tem que ingerir 7.700 calorias extras, né? Então, o que a gente pode fazer, né? Pensar assim, a gente acolher, né? Então, acolher esse momento e entender, passou, porque foi muito difícil no primeiro momento isso tudo, a gente não sabia o que ia acontecer, né, Carol? Então, o pessoal ficou realmente muito perdido, né? E até eu preciso voltar um pouquinho e te dizer, até em relação a ti, essa questão, agora tu tá num momento também que tá pouco planejamento, saiu um pouco fora. Gente, a vida da gente é assim, né? A gente tem altos e baixos. Então tem que entender isso. Não dá para estar sempre também lá no alto e muito menos se manter no baixo. Então, o que é o ideal? Tô lá embaixo, tá? Opa, a Carol não gosta de estar assim, né? Eu te conheço, eu sei que isso não é legal para ti. Então, o que fazer? Sacode a poeira, vamos se organizar, vamos pedir ajuda, né? Não, sabe, né? Inclusive que eu tô aqui, o que a gente puder fazer para dar uma força uma para outra, porque é assim, é a Carol, é a Vanisa, é a Maria, todas nós temos esses momentos, né? E é neste momento que a gente tem que se reorganizar e pensar, o que eu posso fazer?
Muito obrigada pela participação de vocês nesse programa. Semana que vem tem muito mais, tem muita coisa bacana. E aquele recadinho de sempre, se inscreve no meu canal, me segue nas redes sociais e sempre que tu tiver alguma dúvida, tu pode estar falando comigo por aqui ou pelas redes sociais e a gente continua, ó, sempre juntinho, tá bom? Beijo da prof!